Mas eu vou te falar onde vocês estão errando, que lá fora não erra. Opa. Recente a gente conversou com o Diego Ruzarin, do México, e ele falou, cara, aqui no México, esquerda e direita é tudo neoliberal, é tudo a face da mesma moeda. Eu não sou de esquerda e eu não sou de direita, eu não me encaixo nisso daí. Eu sou comunista. Então, automaticamente, ele já se separa desse campo de visão. Só que aqui hoje a gente pega uma parte da população que tem ranço da esquerda por conta dessas políticas públicas e fica nessa briga pra ver quem é a verdadeira esquerda, quem é a esquerda que manda no Brasil. Eu acho que passou da hora da esquerda radical se afastar disso, ó. Não sou nem de esquerda e não sou de direita. Esses caras só faliram o Brasil até hoje. Eu sou comunista e eu vou fazer a diferença desses caras. Veja, eu tenho assumido uma postura que é uma postura que eu ouvi da boca, por exemplo, do Renato Freitas. Há muitos anos, Jones, a gente fala que é necessário superar o Lula. E eu tô de acordo. Só que superar o Lula tem que ser uma questão concreta. Não é assim, porque a gente quer que vai surgir. Isso tem que ser construído. Então, veja, toda iniciativa que caminha nesse sentido de realmente construir uma esquerda revolucionária vai ter meu apoio. Então, veja, assim eu entendo a questão dos partidos que têm programa revolucionário. Ora, eu acho que tu tem todo o direito de se colocar como uma figura pública grande, um quadro comunista que se descola do PT. Eu acho tranquilo, eu acho não só tranquilo como necessário que aconteça isso. Por outro lado, enquanto essa figura que tá em formação, eu acredito muito, acho que tu tem todas as condições, né, tá dando a cara pra bater, e eu faço votos, inclusive, que consiga. Enquanto isso está sendo formado, nós não podemos deixar o Bolsonaro voltar ao poder. É só esse ponto. Então, veja, todos os partidos revolucionários devem manter a sua linha de construir essa desvinculação. Acho que você está perfeito aí, né? Entretanto, no primeiro momento agora, é necessário impedir o retorno do Bolsonaro. Então, veja, no primeiro turno, eu acho que os partidos têm que colocar os seus candidatos, têm que ir lá, têm que lutar, têm que aumentar a sua base e fazer. Ainda assim, indo para o segundo turno, a gente tem que apoiar o Lula. Essa é a visão que eu tenho no momento. Eu, enquanto militante do PCdoB, eu vou seguir o centralismo do meu partido e eu vou apoiar o Lula no primeiro turno. Mesmo se eu for candidato, Humberto, tu não vai votar em mim, não. Não, mas tu vai ser candidato, aí. Tu me Não, fala. Vamos ver. E agora? Não, vamos fazer o anúncio agora. então? Vamos fazer o anúncio agora. Não, você tá com liberdade política pra fazer o que você quer lá dentro ou não? Não, Jorge Porque, é meu olha, amigo. Jorge é meu amigo. Não é só meu camarada. Então lá, aí nós vamos conversar. Vamos falar de eu realidade. quero saber isso. Não, porque eu tô achando o seguinte, Jones. Agora você falou uma parada aqui, nós vamos botar essa bola na mesa. Porque assim, o PCBR tá construindo a sua sigla, não tem registro ainda. Mas vai ter, tudo bem, a gente acredita. E faço votos, inclusive, e se eu puder ajudar, eu quero ajudar. Fechou. Agora, pra essa eleição não dá tempo, né, meu irmão? Não, tem que ver, né? Pode ser que dê. Falando de política no Brasil. Falando de política no Brasil, eu acho que tudo é possível, viu? Eu tô negociando essa parada aí. Se você sair, eu arrumo pra E eu você. acho que você deveria fazer. Eu vou dizer mais. Se algum partido for uma coisa apalavrada, olha, eu tenho o PCBR, nós vamos construir, mas eu quero construir meu nome agora, eu te incentivaria aí, cara. Porque eu acho que hoje, nós tava falando em off aqui. Cara, você pegou sozinho no Flow a audiência que o Nicolas Ferreira pegou mais cedo e de maneira orgânica. Sem robô. E ele foi o deputado mais votado do Brasil. Eu acho que o cavalo tá passando encilhado, Jones. Se o cavalo passa encilhado, a gente monta em cima e vai. Não, mas aí eu só monto esse cavalo do seguinte: se eu for candidato a presidente, você vota em mim no primeiro turno e não no Lula. Eu me disponho a conversar contigo. Pronto. Professor. Não. Pô, camarada. Tá vendo por que não vai dar certo? É por isso que não dá certo. Sabe por quê? Ó, eu vou falar. Responsabilidade. Galera, ó, eu quero ouvir a proposta do camarada, tio. Eu vou te falar a verdade. Quando chega nesse momento, e aí o Jones falou, falta a terceira base dele, porque você tem o gargalo organizacional, Organizativo. Pode ser. Perfeito. Você tem o gargalo, que é o conhecimento, que a galera não conhece, por exemplo, o funcionamento do Banco Central, e falta um outro terceiro tripé que você não falou, mas beleza. E o terceiro seria justamente isso, a falta de figuras comunistas com maior peso na institucionalidade e no movimento sindical, na esfera da cultura e tal. Quadros comunistas
que estejam nas instituições, tanto da sociedade civil e do Estado, fazendo a guerra de guerrilhas, fazendo a guerra de movimentos e mostrando no dia a dia o que é a atuação de um comunista, inclusive no parlamento. Inclusive no parlamento. Então, a parada tem que ser essa, mano. Se chega se pronuncia disposto, mano, não tem que ter conversa. É fazer campanha pro cara, virar e falar assim, ó, se você entra, eu faço campanha pra você. Não, tem que bancar que eu o tenho negócio, muito véio. mais Tem que afinidade bancar. política com o Jones do que com o Lula. Há alguma dúvida disso? Eu não tinha, não. Agora eu fiquei. Não, Mas eu tenho que ouvir qual é o partido, qual é a proposta, qual é, entendeu? Eu não sei nada, ele me surpreendeu agora aqui, eu vim, as Ô, pessoas me professor, perguntam. você tem alguma E assim, dúvida? eu tava dizendo, não, acho que Jones não vai nessa, porque ele ainda não tem... Quando me pergunta, é isso que eu digo, meu irmão. Você quer saber o que é Eu uma... vou dizer pra você agora. Momento revelação. Inclusive, quero reclamar aqui todo mundo com o Pedro, que fica fazendo essas thumbnail, que coloca o reacionário entreguista com a bandeira do Brasil do lado e me coloca do outro lado contra o Brasil, Não, sendo, Verdade, contra, bem não é lembrado. contra. bem sendo que lembrado. quem defende o Brasil aqui é os comunistas no debate contra a direita. Dito isso, veja, qual é o debate? Você vai revelar o negócio? E na Então, prim- galera, dá o dá o like like. aí, compartilha, que tem que 17 trazer mil pessoas todo ao mundo, vivo dá pra aí. clipar Vai, todo é. mundo Agora, pra é o cá, momento. porque o Jones vai falar o futuro do Brasil aqui, mano. Mas antes de eu te falar, o Pedro tá sacaneando, viu? Pedro, eu acho que o Não Pedro pôs o link do seu Pedro é livro na Eu acho justo, que live. o Pedro é o Pedro é anticomunista. justo. Inclusive tá o link do livro aí do Jones na live. Se não fosse isso, ninguém ia estar falando. A primeira thumb aí pôs o demônio do seu Foi, lado. ele- Foi o demônio, o demônio. Não, velho. Não foi, não. cara? É, pois o demônio, é satanista era o agora. padre, né? Era o Eu tenho- demônio do lado e o padre. Vou ter que olhar isso aí lá, eu não sei disso. eu não E sei agora ele disso. coloca o bandeira do Brasil pro Holiday. O cara lá pedindo pro Trump taripar e põe a bandeira do Brasil pro pô, Holiday. não dá. Não, mas é Não, Robertinho, ele Patriota, tinha que estar a mano. bandeira dos Estados Unidos do lado do Holiday patriota, e a bandeira do Brasil do lado do Jones. Olha aí, patriota, olha pátria, aí. bandeira. Não, você Mandou não a acha? comunista, símbolo, Robertinho, foice tinha e que estar a martelo. bandeira dos Estados Cada Unidos, um ou com então seu a símbolo, águia. não. Tinha que estar a águia, oponente lá do lado do Holiday, Isso, a águia é com a bandeira dos Estados Unidos. com a bandeira dos Estados E Unidos. do meu lado, o símbolo do comunismo é a bandeira do Brasil. Não tem um símbolo do comunismo na bandeira do Brasil, Não, mas mas ainda bota, você porra. pode até pôr isso depois que você for. Mas Hoje ainda não tem. Fecharam o Photoshop, foi, não dá pra fazer arte mais, né? Mas Galera já compartilhou, pode deixa eu lhe fazer contar a a história. revelação aí Veja. agora. tem um camarada nosso, Milton Temer, né, dirigente histórico do PCB, do PT, do PSOL, que o Milton Temer, ele escreveu um texto há uns 10 anos atrás, e que ele fala o seguinte: o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, com a diversidade territorial, uma diversidade econômica, a diversidade religiosa, étnico-cultural e por aí vai, é muito difícil você estabelecer um debate de fato nacional no Brasil. Muito difícil, né? Às vezes, inclusive, o que a gente acha que é um debate nacional, normalmente é um debate de Rio e São Paulo, né? Então, debate nacional que de Porto Alegre até Roraima o Brasil esteja debatendo é muito difícil. Historicamente, no Brasil, o mais próximo que a gente tem de estabelecer um debate político nacional é na eleição presidencial. Por uma série de motivos, o Brasil tem uma tradição profundamente presidencialista. Aqui parlamentarismo nunca vai pegar, já teve plebiscito 2 vezes e o povo recusou e vai continuar recusando. O parlamentarismo aqui não vai pegar, e a eleição presidencial, ela é o momento mais próximo das condições concretas do Brasil em que realmente se faz um debate nacional sobre o país. Nesse sentido, para uma estratégia comunista de agitação e propaganda, difusão do marxismo da proposta da Revolução Brasileira, a eleição presidencial é fundamental, desde que bem feita. Não pode ser como a gente fez nos últimos anos, né? As campanhas foram muito ruins do ponto de vista estético, do ponto de vista de proposta, do ponto de vista de comunicação digital. Eu gostaria, e estou me preparando para isso, de disputar eleições presidenciais apresentando um debate comunista em âmbito nacional. E acho, modéstia à parte, que eu faria isso muito bem, melhor do que as últimas candidaturas comunistas que a gente teve nos últimos 20, 25 anos, né? Então, eu gostaria de ser candidato em 2026. Gostaria de ser candidato a presidente já em 2026, porque eu já tenho idade para isso. Aí a gente tem uma série de impeditivos para isso. O primeiro impeditivo é que o PCBR ainda não tem legenda legalizada. Tá. Então a gente está num processo de luta para isso.
do ponto de vista objetivo, isso não é um impeditivo absoluto, dado que você poderia estabelecer uma parceria com outra organização política. Isso não impediria de, por exemplo, fechar uma parceria com a UP e constrói um acordo político com o PSTU e tal, lança, vamos imaginar com o PSOL, e lança. Isso não é impossível. Isso por um lado. Por outro lado, eu tenho que fazer o debate interno ainda no PCBR. Então, assim, a gente... Na última reunião que teve da direção nacional, a gente não conseguiu fazer esse debate. A gente vai fazer esse debate mais à frente. A minha posição é conhecida, porque no PCBR a gente, na nossa forma organizativa, é permitida a polêmica pública. Então eu posso dizer o que eu penso, o que eu vou defender na próxima reunião, antes da gente fechar a posição coletiva. Agora, depois que a posição coletiva for tirada, aí é a unidade de ação. Então, eu gostaria sim de ser candidato já em 2026. Aí alguém fala assim, Jones, que eu tô ouvindo muito isso depois do debate contra 20 conservadores. Pô, Jones, votaria em você para presidente e tal, mas você agora não ganha. E para deputado federal você ganha. Então é melhor você no Congresso agora para sair candidato a presidente em 2030 e colocar em prática essa proposta de fazer uma campanha comunista foda para a presidência com mobilização de massas. Veja, do ponto de vista de tendência histórica, é claro que uma campanha presidencial comunista hoje, do ponto de vista de tendência, não teria uma adesão popular tão grande. Só que a história é feita de surpresas. Sim. Ninguém diria que o Gustavo Petro seria presidente da Colômbia, porque a Colômbia nunca teve um presidente de esquerda, e de repente, estalite social, rebelião, papapá, Gustavo Petro, presidente, guerrilheiro, ex-marxista. Aliás, marxista, ex-guerrilheiro, né? Então, eu gostaria. E eu acho que isso é fundamental no processo, inclusive, de difundir a perspectiva de uma esquerda radical, de uma esquerda que tem horizonte de revolução, de uma esquerda que se propõe a confrontar de fato o neoliberalismo. Isso é indispensável para o primeiro turno, porque aí, veja, um dos defeitos do lulismo é que o lulismo, ele trabalha com uma espécie de chantagem, que é assim, se eles fossem honestos e dissessem assim, a gente precisa votar todo mundo em Lula no primeiro turno porque é a maneira mais eficiente de derrotar Bolsonaro, mesmo o Lula fazendo um governo de centro-direita. Mas ele não se elege, né? Não, se mas, falar isso. Perfeito, mas assim, aí seria um debate honesto. Aí seria um debate, porra, beleza, massa. É isso, meu governo vai continuar, o Banco Central privatizado, eu não vou reverter privatização de porra nenhuma, vai ficar tudo da mesma coisa, não vou lutar pelo fim da escala 6x1, mas... é o melhor meio de derrotar o Bolsonaro. Porra, a conversa seria outra. Mas o meu problema é que a galera mente. Porque na última eleição prometeram que ia reestatizar a Eletrobras, prometeram que ia revogar contra a reforma trabalhista, revogar contra a reforma da Previdência, revogar contra a reforma do ensino médio, tomar de volta as refinarias privatizadas da Petrobras. E aí, quando chega no governo, a galera não tenta, mente dizendo que não dá pra fazer nada por causa do Congresso. Porque, veja, uma coisa é dizer que é difícil por causa da composição do Congresso, isso é um fato. Dizer que não dá pra tentar por causa do Congresso é mentira, pura e simplesmente. Ataca quem cobra as promessas de campanha, Isso é o pior. ataca quem cobra as promessas de campanha e, em 2026, cinicamente vai fazer as mesmas promessas de novo. Aí é que tá meu problema. Eu não tenho dúvida disso, Jonas. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que convir que se não tem essas promessas, não se elege. E o ponto é, e aí é onde a gente concorda, esse processo ele é violentamente despolitizante. Né? Porque uma vez eu tive uma discussão na internet da vida aí, com a turma do PT, dizendo o seguinte, que o PT seria a grande organização politizadora do Brasil. E no meu entendimento é o oposto. Porque quando acontece isso que o Jones está falando, você perde a base que te elegeu. Porque você cria uma situação assim, porra, eu criei uma expectativa e a gente não viu nenhuma briga pra fazer isso. Porque esse tipo de coisa, concordo com o Jones, é muito difícil de acontecer. Mas a gente gostaria de ver a iniciativa. Né? A iniciativa. Porra, a gente ficou quanto tempo falando, porra, Lula, vai lá, chama a cadeia de TV, vai lá e fala, porra, vai lá e fala. Aí ele primeiro chamou a mídia de massa, depois foi pra TV. Aquilo já foi bom pra ele, pra imagem dele. Já aumentou a popularidade. Exato. Então, é coisa que a gente tá dizendo. Porque só que isso tem um custo político que o Lula... Eu não me decepciono tanto com o Lula quanto o Jones, porque eu não espero essas coisas. Mas não me decepciona, eu cobro, porque quase ninguém cobra, porra. Não, bacana. Eu cobro também. O negócio que eu tô querendo dizer é o seguinte.
fazer esse enfrentamento que o Jones está falando, isso requer esforço político. Porque se tu vai, por exemplo, vamos acabar com o teto de gastos. O teto de gastos é a pedra fundamental do neoliberalismo no Brasil. Você atacar o teto de gastos, você está atacando o coração do neoliberalismo no Brasil. Isso é guerra. Isso é guerra, isso é coisa pra mídia de massa chamar impeachment. Então como é que você vai fazer esse debate? Só tem um jeito de fazer esse debate. Você tem que botar o povo na rua. Você tem que botar o povo na rua o tempo todo, tem que mobilizar a base, fazer o povo... Só que isso tem um custo político, que é você partir para um enfrentamento aberto com movimentação popular para além das eleições. E isso não é do feitio político do Lula e do PT, nunca foi. Sabe, o Lula e o PT fazer isso hoje seria uma guinada de 180 graus na política deles. Nunca vai acontecer. É porque não tá do lado do povo. Se tivesse, Só que faria. nós estamos muito perto, e por isso, Jones, que eu acho importante essa construção de uma alternativa ao PT. Né? Eu sou de uma geração que viu o fim do Brizola. E o destino do PT, no meu entendimento, é o mesmo do PDT. É o mesmo. Entende assim, ó, porque o Brizola era uma figura muito superior ao partido. E quando o Brizola se foi, o partido virou um partido de aluguel. Esfacelou. Entende? Então o que acontece? Eu acho que é importante evitar o retorno do bolsonarismo, até para nossa sobrevivência, como eu falei antes. Porém, se nós for deixar para construir uma alternativa só depois que o Lula não for mais uma opção política, vai ser tarde demais. Por isso que eu tenho essa ideia que enfim, eu sempre falo que eu falo isso para me proteger, porque a galera gosta muito do Renato Freitas, ele fala, ninguém xingou. Se eu falo, a galera xinga. Mas é basicamente isso, não. Eu acho que o PT ainda tem um papel de pelo menos evitar o Bolsonaro. Agora, isso não significa que nós não precisamos já começar a construir uma alternativa. Porque, na melhor das hipóteses, se o Lula for candidato e ganhar, que isso está em aberto, é o último. Não vai ter um depois. E assim, e se ele for candidato e ganhar, em 2027 ele vai fazer um dos ajustes fiscais mais violentos da história do Brasil. Porque do jeito que está indo a dinâmica de arrecadação das contas públicas e a incompatibilidade entre o piso constitucional da educação e da saúde e o novo teto de gastos, assim, o candidato que ganhar em 2027 vai fazer um ajuste fiscal violento. É isso. Isso está dado. O nível de violência vai depender de quem vai estar no governo. E das forças políticas que vão estar lutando. Exato. Porque, na verdade, é incompatível. É incompatível. Não tem como manter o salário mínimo, o mínimo constitucional de saúde e educação com teto de gastos. A gente está dizendo isso desde que eles anunciaram esse projeto. Quando eles anunciaram o projeto, que eu tive como ler aquilo, eu coloquei aquilo para dizer, galera, isso não dá. Tipo, não tem como. É matemática pura mesmo. Só que o PT tem disso também. A ideia é você jogar assim e depois fazer o quê? No andar da carruagem a gente... Dá um jeito. Sabe? Só que aí o Jones tem razão, que dependendo da conjuntura que se estabelecer depois da eleição, o mais provável é que venha um ajuste ainda mais severo.